Agora algo que eu penso também é sobre as crianças, né. A ideologia fala o seguinte: a criança tem que ter a opinião própria, tem que sentir e ter opinião própria. Agora, não é meio esquisito também a lei falar o seguinte: "Olha, o adolescente não pode se responsabilizar pelos crimes que ele faz". Qual que é a sua opinião sobre isso, Ana? Na verdade, acho que você tá até mencionando o fato de eles inserirem ideologia de gênero nesse assunto, né. Porque Exatamente. tem muito a ver o papel da mulher, o papel do homem no casamento, que o feminismo contesta diretamente, não é mais mentira, e não é mais escondido isso. Por exemplo, Monique Wittig escreveu um livro chamado O Corpo Lésbico. Já existe um grande movimento dentro do movimento feminista que defende que a mulher ideal é a mulher lésbica. Então, a gente também tem a Judith Butler, que defende que não existe nem homem nem mulher, que tudo é uma questão de performance. Então, já a ideologia de gênero, que já é uma alternativa para os adultos, agora ela está sendo apresentada também como uma aplicação para as crianças. Eu até diria assim, para ser extremamente democrática, que eu não sou contra você explicar para crianças e adolescentes que existe uma teoria, que é marginal na ciência, mas existe, que fala sobre os psicossexo e deu a esse psicossexo um nome de gênero e existe tá. O que eu sou contra é a aplicação desta teoria. E você falou muito bem. A mesma esquerda que diz que o menor infrator não pode responder pelos seus atos, também apresenta projetos como um que, se não me falha a memória, foi apresentado pela Érica Cocai, um projeto de lei que diz que crianças menores de idade poderiam solicitar ao serviço público mudança de sexo à revelia da autorização dos seus pais. Então, isso que você pontuou é excelente essa comparação. Ou eu posso me mutilar, posso cortar o meu bilau, meu mini bilau de bebê de criança fora, mas eu não posso responder por um crime, como é o caso do Champinha. Aquele vídeo que deixou o Bolsonaro famoso, onde ele chama a Maria do Rosário de vagabunda, não sei se você lembra desse vídeo, que inclusive Sim, sim. nesse vídeo, eles estão discutindo após deliberarem sobre o Champinha. O Champinha foi um menor de idade que estuprou uma moça por 5 dias, matou o namorado dela, estuprou ela na frente do namorado, depois matou ele na frente dela e depois a matou com uma faca de serrinha cortando o pescoço dela. Este cara, defendido pela esquerda, que ele não deveria responder pelos seus crimes por ser menor de idade. É a mesma esquerda que apresenta este projeto de lei. Qual que é o problema da ideologia de gênero? Existem pessoas com disforia de gênero. Eu nasci homem, mas me sinto mulher. Existe. Assim como existem pessoas que nasceram, que são velhas e acham que são crianças. Né, tem um caso, tem até, parece que aqui em São Paulo tem um cara que acha que é um dragão, né? Não sei se vocês já viram isso. Mas assim, tem de tudo. Por exemplo, tem gente que acha que é o Napoleão Bonaparte, beleza. Então você tem o direito de achar o que você quiser. Inclusive, eu te digo mais, se você estivesse aqui na minha frente, eu tô vendo que você é uma mulher, mas você me dissesse: "Olha, eu gostaria que você me chamasse de o abacate". Eu ia te chamar, por educação, né, não tem por que eu vou ser mal educada com você. Agora, o problema da ideologia de gênero é vender que a heterossexualidade é normativa e compulsória. Isso já está escrito em livros, como o da Judith Butler, como o da Monique Wittig. Ou seja, o normal não é normal, é uma construção cultural. E o que é verdadeiramente sadio, normal, e o que realmente liberta, é o menino não ser menina, a menina não ser menina, e eles serem o que eles quiserem. A Demi Lovato recentemente disse que ia mudar de gênero no palco, lembra? Que agora ela é gender fluid. É gênero fluido, fluid gender, sei lá. Pode ser homem ou mulher aleatoriamente. Então, o problema da ideologia de gênero, como qualquer outra, eu não sou contra ensinar nenhuma ideologia, ensine todas. Pode ensinar para criança, isso é assim, assado, assado. O problema é aplicar como se verdade fosse, sem a possibilidade da criança discutir, né? A esse respeito. E outra coisa, como você bem disse, querem que as crianças opinem. A pedagogia foi assassinada nas últimas décadas nesse país. Inclusive, surgiu um livro chamado A Falácia do Socioconstrutivismo, um livro maravilhoso que está à venda também na minha livraria, não sei se vocês têm também, enfim, tá na internet, na Amazon, em qualquer lugar. A Falácia do Socioconstrutivismo. A pedagogia tem sofrido golpes muito duros ultimamente. Eh, Extrapolando as fases da criança. Quem tem filho sabe disso. A criança imita tudo. E a criança aprende imitando. Você não vai perguntar nunca, em hipótese nenhuma, para uma criança de 6 anos o que ela acha sobre nazismo. Ou o que ela acha sobre um casal gay. Você não vai perguntar para ela o que ela acha. Você, pai e mãe, vai ensinar. Meu filho, papai, tem 2 homens se beijando. Assim, na nossa religião, nós somos cristãos, isso é considerado um pecado. Assim como outros pecados, como mentir. Posso até ser legal. Ó, você já nunca mentiu pro papai? Mentir.
Mentira é pecado. Isso que esse casal fez também é pecado. Roubar é pecado. Então, todo mundo comete pecados. Aquele casal estava cometendo pecado. Mas a gente tem que respeitar as pessoas. Jesus, quando esteve com uma mulher adúltera que cometeu pecado, ele não jogou pedras nela. Ele perdoou essa mulher e tal. Então, você vai ensinar para o seu filho. Quando você der a informação, o filho, a criança tende a obedecer à autoridade. Se essa autoridade for constituída de uma forma firme, né? Então você vai passar e a criança vai aprender. Veja, as crianças perguntam para os pais: por quê? Por quê? Por quê? Elas não querem opinar, elas querem aprender. Com certeza. Durante os 12 primeiros anos da vida da criança, é um período mais rico. Olha, o professor e pediatra José Martins Filho escreveu um livro maravilhoso chamado A Criança Terceirizada. Ele é ex-reitor da Unicamp. É um cara ele é reconhecido internacionalmente, então ele é um doutor, ele é genial. Ele diz o seguinte: os primeiros 1000 dias da criança, os primeiros 3 anos, são os mais importantes. Durante esse tempo, o nosso cérebro, os nossos neurônios vão sendo assassinados. Eles vão murchando. Então, quanto mais estímulo você der, que é o tempo que a criança deveria ficar com a mãe, né? Esses primeiros anos. Quanto mais estímulo você der, menos você impede que os neurônios morram, porque depois que eles morrem, se foi. Então, a criança, ela está numa fase extremamente frutífera, mas essas fases, elas têm etapas. E a primeira etapa da criança é a cópia. Como é Sim. que a criança aprende a andar? Refletindo sobre andar, pensamento crítico sobre caminhar. De jeito nenhum. Como ela aprende a falar? Como ela aprende a comer? A minha filha, ela pega tudo que tá no chão e bota na boca, porque toda vez que ela vê um adulto comendo, o adulto tá colocando coisas na boca. Eu não posso sentar com a minha filha e dizer: minha filha, não introduza coisa na sua boca, porque ela tem 1 ano, ela não vai entender. Com 5 anos, com 6, como é que você alfabetiza uma criança? Ela decora as letras. Você não chega no pensamento crítico do seu filho e fala: meu filho, por que você acha que o O é redondo e o A é um triângulo? Não, você ensina. Tabuada, tem que decorar a tabuada, os números, tem que decorar o que é uma subtração. Então, a base do conhecimento humano é a cópia e a reprodução. Só depois que a criança tem uma certa maturidade é que ela vai poder refletir. Exato. O que está sendo feito nas escolas hoje é um atentado contra a inteligência. Tanto é assim que, pela primeira vez na história da humanidade, há registro de que o QI dos filhos é inferior ao QI dos pais. Então, a gente tem uma geração de adolescentes e jovens com diploma, que seus pais não tiveram. Então, um grande número de pessoas que foram primeira geração da família que foi para a universidade, que teve um diploma de qualquer coisa, porém, a geração mais burra do que seus pais, que nem diploma tiveram. Como é que esse QI caiu desse jeito? Uma inversão total do que deveria ser a pedagogia. Isso que você está falando aí é exatamente isso. Eu estou aplicando na criança numa fase em que ela é extremamente vulnerável à ideologia do meu partido político. Agora você vai me dizer assim: mas as famílias também fazem isso. Sim, mas esse é o direito legítimo da família. O Brasil é signatário de um pacto internacional chamado Pacto de São José da Costa Rica, cujo artigo 12 diz o seguinte: aos pais cabe a primazia da educação moral e religiosa dos seus filhos. Isso é um acordo internacional, então ele é supraconstitucional. Ele está acima da Constituição, digamos assim. Isso é mais importante, que a família tem esse direito preservado, e isso é um direito humano. Então, esse pessoal que fala de direitos humanos, o direito humano mais básico da família é que a criança, que o pai é católico, o filho não pode ser budista. Não com 5 anos. Quando ele tiver 18, pai, a religião que o senhor me ensinou, para mim é uma furada, estou virando Wicca. Beleza, com 18 anos. Mas durante o tempo em que eu, pai e mãe, sou responsável por esta criança, se ela cometer um crime, pichar um ônibus, bater na cabeça de alguém, quem vai responder? Eu. Você. Se eu Exato. vou responder, eu sou responsável. Se eu sou responsável, o negócio vai ser do meu jeito. Então, isso é um direito humano do cidadão, que pelo menos o meu filho possa reproduzir a minha ideia, a minha concepção, enquanto ele estiver sob minha tutela. Eu posso emancipar a criança com 12 anos, se eu não quiser mais cuidar dela, e dar para uma tia adotar. Posso. Mas se eu não fizer isso, o professor não tem autoridade de vir na cabeça do seu filho, que é cristão, dizer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é, o que é religioso, o que não é. Da mesma Claro. forma, que teve uma família umbandista no Brasil, que processou uma professora evangélica porque estava incutindo na cabeça daquela criança concepções evangélicas que aquela família não concordava. E veja, ok, Direitos humanos, né? é o Também direito dela. humano. Então, é claro que a ideologia de gênero, eles não gostam dessa expressão, e para mim, irrelevante, podemos até trocar. A teoria de gênero consiste basicamente nisso, em dizer para a criança que o sexo biológico dela, menino e menina, sexo biológico dela, pênis e vulva, pênis e vagina, não necessariamente precisam influenciar na sua escolha psicossocial, na sua performance. A Judith Butler fala sobre performance. Ou seja, você vai ser aquilo que você
performatizar, essa expressão que ela usa. Se você é um homem, nasceu homem, porém você se comporta como uma mulher, você virou uma mulher. Isso, podemos discutir isso do ponto de vista acadêmico. Sim. Só do ponto de vista acadêmico podemos discutir. Agora, dizer para uma criança que o órgão genital que ela está vendo é menos real do que as coisas que ela ouve na cabeça dela, isso é gravíssimo. E se eu ouvir uma vozinha que manda me jogar do 5º andar? Não pode, porque materialmente falando, a lei da gravidade mostra que aquela matéria, com aquele peso, mais a lei da gravidade, velocidade média, eu vou morrer quando eu cair lá embaixo. Então, a ideologia de gênero, a teoria de gênero, nega o determinismo biológico e, no caso mais grave, nega até a influência biológica, como se o dado biológico fosse irrelevante. Eu até concordo que não é importante. Eu até concordo que, por exemplo, não é totalmente determinante. Por exemplo, se você nasceu sem uma perna, não quer dizer que você não pode ser um corredor paralímpico. Você pode vencer algumas limitações, né? Agora, neste caso, você nasceu negro, você pode ser um trans branco? Algumas coisas não podem ser modificadas. Michael Jackson até tentou, né? Pois Mas não deu muito certo. Eu posso tratar o André chegou pra mim agora, eu quero ser Andréia. Eu posso, se você me disser assim, Ana, eu gostaria que você fizesse a gentileza de, a partir de hoje, me chamar de Andréia. Eu vou pensar, algo não está certo. Mas, como você é meu amigo, eu vou te chamar de Andréia. Porque eu quero teu bem, né? Até talvez, se eu quisesse tanto assim o teu bem, eu tentar conversar contigo, cara, o que tá acontecendo? Agora, o que a teoria de gênero vem dizer pra gente é que este comportamento de fluidez de gênero, que era considerado uma anomalia nos tempos, por exemplo, do Dr. John Money, que pesquisava isso, na década de 40, 50, que isto é absolutamente normal e desejável. E isso é grave, porque as mesmas pessoas que falam isso também nos dizem nas suas pesquisas, que crianças que sofreram de disforia de gênero, que mudaram de sexo, o que é impossível, porque você pode mutilar seu órgão, mas, né, você continua tendo no seu sangue XX ou XY, que mudaram de sexo, ou mesmo crianças com problemas de sexualidade e identidade, que todas essas crianças ou adolescentes têm maior propensão ao suicídio. Eu sabendo que determinado comportamento induz ou dá mais chances, coloca essa pessoa a ter mais chance de suicídio, é inteligente eu colocar esse comportamento à disposição de mais crianças? Não. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, vamos lutar para que as crianças ou adolescentes que tiverem problemas com a sua percepção de identidade não se matem, não se suicidem, não se mutilem e tenham uma vida melhor. Não vamos pegar as crianças que não têm problemas e tentar induzi-las a ter. Inclusive, as pesquisas também indicam, tem alguns dados desses no meu livro, as pesquisas também indicam que as crianças que tiveram algum problema de disforia de gênero até os 12 anos ou até os 18, ao chegarem na puberdade, normalizam a sua impressão. Ou seja, 90% das crianças que acham que eram menina, que é menino, que têm essa confusão, simplesmente chegam a receber os hormônios da puberdade, testosterona e tudo mais, e normalizam sem a influência de psicólogo, tratamento nenhum. A criança se estabiliza. Isso diminui a minha chance de eu ter mais uma criança transgênero que vai sofrer preconceito, que vai ter problemas, que vai ter um índice de suicídio maior. Então, por que transformar algo que é um episódio esporádico e excepcional na lei para todas as crianças? Eu não consigo entender isso.